Mas o que seria esse prendeu, matou? É o cara que ele furtou um chocolate ali, ele vai ser preso e vai ser morto em seguida? Prendeu ele logo em seguida mata o cara. Eu consegui explicar lá pro rapaz, mas como é que é? É uma estratégia de comunicação muito boa, né? Porque você traz uma frase ali que a pessoa, eu quero entender o que é isso, mas o que seria esse prendeu, matou mesmo? Para uma pessoa, não tô falando pra gente falar agora para quem já tá com a gente, não. Pra quem não tá com a gente, como é que a gente explica isso, esse prendeu, matou? Maravilhoso. Ó, isso é uma grande pergunta, você trouxe ela, porque assim, se eu falar que eu tinha uma grande estratégia quando vim com essa eu conheço esse bordão, sim, não foi um belo dia, mataram um ciclista lá em São Paulo, e eu fiz um desabafo muito agressivo, e aí no desabafo eu tava reclamando daquela galera que fala não, a gente precisa recuperar. Eu falei, não é pra recuperar, é prendeu, matou. Então, foi um desabafo. Só que ali ficou viral, rodou muito. E aí muita gente me conheceu como, o prendeu, matou. Tem o prendeu, matou do MBL. Beleza, eu vou agora, né, entendendo por que funciona, né, por que é um bordão interessante, e depois o que seria o prendeu, matou. Por que funciona? Um amigo mostrou assim, Renan, quando o Trump falava do muro dele, ele fala, a beautiful big wall, a beautiful big wall and the border of Mexico. Então assim, o que ele queria dizer? Era um belo e grande muro. Sim. Ele falou se tinha uma metralhadora em cima. Ele falou se o muro era de concreto, se o muro era de metal. Não falou. Muro. Ele falou um muro. Ele jogou uma coisa meio abstrata e solta e cada pessoa imaginava ser um muro. Então, às vezes, um cara fala, não, é um muro baixinho, que vai ter umas torres. Cada um imaginava o conceito do muro como algo novo. Ele deixou aquilo solto porque ele permitia que as pessoas imaginassem, de acordo com as circunstâncias do momento, o que era. Então, o Prendeu Matou, muita gente vai criando sua própria versão do Prendeu Matou. Isso. Entendi, o Renan vai fazer um campo de concentração para membros do crime organizado. Não, ele vai prender ou matar. Então, assim, tudo bem, cada um imagine o seu Prendeu Matou. Sim. O que eu creio ser, vamos dizer, o Prendeu Matou é o slogan para um tipo de política pública voltado para a segurança que não tem na recuperação do bandido o seu foco. Porque a gente tem aqui, tá dada duas opções pro bandido. Sim. Prendeu, matou. Mas cadê o recuperou? Cadê o ressocializou? Sim. Cara, isso não é prioridade pra gente. Sim. Tem um amigo, tá lá no partido, tá lá inclusive tá no Instituto de Segurança que surgiu no Rio de Janeiro, Instituto Guararapes, chama Silvio. Ele tem uma tese muito legal, essa tese fez com professores alemães, ele fez em Coimbra, que é a ideia do direito penal focado na vítima. Então, o direito penal, em grande medida, você é do campo do direito. Sim. Aqui no Brasil, as medidas, inclusive a pena, ela tem como perspectiva, vamos dizer, gerar um efeito sobre o ofensor. Exato. Não só um efeito punitivo, mas um efeito de ressocialização. Ou até um efeito, assim, de impedir outros caras como ele de cometerem esse crime. Sim. Tipo, como se fosse educativo a existência de uma pena para que o bandido, ele não cometa um crime. Então, tudo que envolve pena no Brasil, no direito penal brasileiro, ele tem como objetivo mirar para o eventual bandido e falar, bandido, você pode ser socializado. Bandido, você pode, olhando essa pena, não cometer o crime. Ou seja, o protagonista é o bandido. O que ele propõe é que o protagonista seja a vítima. Sim. Vamos olhar em nome da vítima. E como a pena satisfaz o senso de segurança, o senso de justiça da vítima. A gente sente que no Brasil, viver aqui, ser brasileiro, é sempre injusto. O pacto social brasileiro é ruim. E quando você é assaltado e nada acontece com o bandido, você fala, não vale a pena ser brasileiro. Exatamente. Então o pacto social não vale a pena. Sim. O prendeu matou, ele coloca as coisas no seguinte termo. Eu vou prender ou vou matar, mas é o seguinte, o cara que gerou o dano, ele vai pagar. Porque eu quero gerar justiça pra você. Eu quero aliviar teu peito sabendo que faz sentido você viver nessa sociedade aqui, porque quando alguém te fizer um mal, o Estado vai pra cima desse alguém. Aí você vai se sentir mais calmo. Sim. E você vai sentir como parte de um pacto. Então o prendeu matou é uma lógica de te retirar a ideia de que o bandido tem como opção uma ressocialização. Não, essa é a última. Existe o caráter punitivo e restitutivo da pena. A pena tem que punir e restituir. A vítima. A vítima, antes de tudo. Sim. Então, tira esse protagonismo do vou salvar, Não, cara. O cara marmanjo, adulto, a maior parte dos criminosos são reincidentes. A maior parte. E eles tomam uma decisão racional. Sim. Sim. Se ele tomou essa decisão racional, eu não tenho que perder meu tempo reeducando ele para arrumar um emprego. Sim. E tem uns que são irrecuperáveis, né? Lógico. Então, quem está no crime organizado, as grandes facções, essa pessoa vai ser ressocializada, ela nem quer. Ela não quer ser ressocializada. E aí esse enfrentamento do crime organizado, como é que ele se dá? Recuperando os territórios, eu quero dizer. É o Estado entrar e falar como foi no Rio de Janeiro,
o Castro? Pensa diferente? O que você acha? Olha, o problema da operação do Cláudio Castro, você vê, a gente apoiou, achou, pô, que legal, foi pra cima dos vagabundos, beleza. O problema é que ela terminou. O problema é que ela termina e no dia seguinte... Nascem outros. Não é nem que nasce, o tráfico já estava de volta ali. Eles não tomaram o território, porque não existe, vamos dizer, instrumentos jurídicos que permitem a ocupação daquele território, a entrada da polícia na casa das pessoas, porque pensa assim, onde estavam as centenas de aviõezinhos, menor de idade ou maior de idade, que trabalham para o Comando Vermelho e que não foram mortos ou presos na operação? Eles estavam na casa de alguém. A polícia não dispõe de meios de entrar na casa das pessoas para fazer as apreensões desses foragidos. Então, muitos foragidos só se esconderam na casa de uma pessoa. Se a polícia não tinha um mandato para entrar na casa da pessoa, não entra. A gente precisa de um instituto jurídico que permita que a polícia faça uma ocupação, pegue os caras, a maior parte deles vão se entregar, e aí limpou aquela área, coloque uma base policial e comece naquele momento a arrumar o relevo e a geografia da favela. E não é nem um processo de desfavelização que tem que acontecer. Mas assim, abre uma avenida daqui, uma dali, coloca 2, 3 torres da própria polícia, bota um quartel da polícia, quebra qualquer possibilidade geográfica de barricada, facilita o funcionamento para você facilitar que aquele lugar seja passível de ocupação policial e falar, tá tomado aqui. Você tá falando de um estado de defesa? É o estado de defesa. Exatamente, eu dei toda essa volta pra chegar aqui. É o estado de defesa. O estado de defesa permite que o agente de segurança entre na casa das pessoas naquela área que tá sob estado de defesa e mesmo sem mandato. Por quê? Porque é uma situação excepcional. Não dá pra falar que na favela a pessoa tá vivendo em estado de direito. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Ela já tá. Ela não pode ter a internet que ela quer, o gás que ela quer. A filha dela não pode casar com quem ela quer. Não é estado de direito, de jeito nenhum. Então, já é de exceção. Sim. Então, se está no estado de exceção, estado de defesa lá. Exatamente. E aí, pronto. Aí, vamos fazer a limpa ali. Alguns vão fugir, lógico que vão fugir pra outro lugar. Mas todas... Aí, por isso que tem que ser uma operação geral. Todas as comunidades têm que entrar em estado de defesa. Então, é um processo de ocupação permanente. É assim, igual houve na Segunda Guerra Mundial, a estratégia Blitzkrieg. É uma guerra rápida. Vai, ocupa, alguns vão fugindo, a maior parte vai se entregando. E a partir do momento que você vai ter esse regime especial, por isso a ideia também do direito penal do inimigo. Sim. A lei é rápida e a lei é rígida, e ela vem concomitante ao estado de defesa, os caras vão dizendo, se eu não me entregar, é prisão perpétua, eu vou ficar 70 anos. É melhor eu me entregar pra pegar 35, 40, dependendo dos crimes que eu cometi. Então eles vão se entregar. Eles vão ter que se entregar. Então o processo como um todo é um processo que vai ter um poder de demover eles também, até da resistência. Por isso que será rápido. O Bukele, ele teve alguns enfrentamentos em El Salvador com algumas gangues, mas chegou um momento que não havia como eles enfrentarem a força do Estado, as gangues se entregaram e estão todas presas até agora. E interessante que quem é contra isso aí é só o intelectual do Leblon. Porque o morador honesto da favela, ele é a favor disso. Total. Porque ele é o principal prejudicado com esse domínio do crime organizado lá. Sim. O cara... Gente, é a questão, eu sempre converso quando as pessoas me questionam sobre isso. Imagina você não poder escolher onde você vai comprar o seu gás, cara. Não é? Isso é assustador. Sim. Não, e que é uma coisa outra coisa, você é do direito. Fala com a pessoa do direito, facilita, porque entendem os conceitos básicos. O direito de propriedade é um direito humano básico. Sim. Quando a gente vai pegar os direitos fundamentais de primeira geração, é lei, liberdade e propriedade. Não. Os direitos de primeira geração é vida, liberdade e propriedade. Isso. Vida, liberdade e propriedade. A propriedade é um direito fundamental, porque primeiro vem a propriedade sobre o próprio corpo. Sim. A ideia de que você não é escravo de ninguém. Pois bem... Tá na Declaração Universal de Direitos Humanos. Exatamente. É base, é basilar pra gente ter qualquer coisa. Pois bem, na favela, como o Estado não foi capaz de garantir pras pessoas a posse e a propriedade das casas delas, garante a lei do mais forte. Quem garante que uma pessoa mora na própria casa, que seja o barraco, que seja já aquela casa de alvenaria, é o traficante. Isso em vários lugares. Em São Paulo... Não tô falando no interior. Em São Paulo, o PCC determina, não, nessa área de manancial, você sai daqui que eu vou vender essas casas aqui. E a pessoa sai da casa. Tem que sair, porque você não morre, né? Você não morre. Comando Vermelho, mesma coisa. Sim. Então, o que nós temos? A pessoa não tem nem... Ela tá numa situação precária de medo em que um traficante determina se ela pode ou não morar na casa dela.